Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, irmãos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, dividindo esse momento de estudo, de reflexão. Agradeço muito pela oportunidade e que nós possamos, hoje e sempre, estarmos conectados em espírito, em pensamento, sempre nessas ondas, nessa energia positiva, para que nós possamos, hoje e sempre, estar praticando a lei de Deus. E hoje eu vou fazer o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 3, onde nós estamos falando sobre as diversas moradas, da casa de Deus. Nesse caso, que isso acaba significando para nós são os diversos mundos, como é colocado em outros livros, outras oportunidades, como simplesmente a pluralidade dos mundos habitados. O que isso significa, Isso é simplesmente o nosso modo de dizer que nós somos vivendo em um mundo aqui, a Terra, mas esse é simplesmente um só mundo, de bilhões de galáxias que existem, dessas bilhões de galáxias que existem, cada uma delas com milhões, milhares, bilhões de sistemas solares que também tem diversos planetas nele. Seria muito audacioso da gente pensar que só nesse singular planeta, só nesse pontinho azul minúsculo, ínfimo, que vai existir vida, Não. E existe vida de diversas maneiras, Não simplesmente a que nós conhecemos. Que não só no nosso planeta já é extremamente, diversa a maneira que a vida aqui é mostrada, que ela é representada, nós, humanos, temos diversos outros tipos de animais, temos vegetais, temos seres microscópicos, então de diversas maneiras diferentes. Isso só um planeta. Então, desses inúmeros outros planetas que existem, alguns deles vão ter sua maneira singular, de expressar a vida. E essa vida em, vamos dizer assim, diversos estágios evolutivos. Assim como nós temos aqui na Terra, vida em diversos estágios evolutivos diferentes. E aqui nesse capítulo, então, a gente está falando então dessa frase de Jesus, das diversas moradas na casa do Pai, explorando então esses diversos mundos diferentes que existem. E hoje eu vou falar então dos itens de 16 a 18, e vamos falar dos mundos de regeneração. A gente acabou de ver agora na semana passada, nos estudos passados, sobre os mundos de prova e expiação, que são, nesse caso, um tipo de mundo que nós nos encontramos agora. A Terra é um mundo de provas e expiações. Então, nesse próximo estágio evolutivo, nós temos o mundo de regeneração, os mundos de regeneração. Então, eles se encontram nesse estágio um pouquinho mais avançado do que o mundo que nós encontramos agora. E a gente vai ver que através da lei do progresso, até contar um pouquinho mais tarde, os mundos, por si só, também evoluem. Não é só nós como os indivíduos que vamos evoluir também. É os mundos como um todo, por exemplo, nós, da mesma maneira que nós temos aqui na Terra esses diversos tipos de sociedade, de civilizações, que elas evoluem em escalas diferentes, em faixas de tempo diferentes, mas elas evoluem de maneira conjunta. Nós temos sociedades em diferentes continentes que atingem diversos estágios de evolução, de tecnologia, em escalas de tempo diferentes, mas atingem como um todo, Não são só os indivíduos dentro da sociedade que são mais espertos, mais saudáveis, que vão evoluindo, são melhor moralmente, mais espiritualizados, Conforme os indivíduos dentro de um grupo evoluem, esse grupo como um todo também evolui. E é nesse caso, então,
nós temos essa progressão dos mundos. Então a Terra, que hoje é um mundo de provas e expiações, vai chegar a esse próximo estágio, que é o mundo de regeneração. Então, o que é um mundo de regeneração? Eu acho que até fácil, né? Um pouco da gente entender, porque o nome acaba, os nomes, né, a gente vai falar de os tipos de mundos, acabam que são todos bem explicativos, né? Mas o de regeneração, por si próprio, é um nome bem explicativo. É um mundo que nós vamos regenerar, né? Nós vamos nos curar. O que isso significa? A cura, a regeneração, é um processo transitório. Significa que a gente está indo de um lugar, vamos dizer assim, ruim, né? De uma ferida, de uma doença, alguma coisa assim, para um lugar estágio bom, né? Para nós estarmos saudáveis, sarados, estarmos com a saúde em dia, para nós estarmos melhores. Então é justamente isso, é um mundo de transição que nós estamos saindo desse nosso estágio, vamos dizer assim, um pouco mais maléfico, porque como nós vimos, o mundo de provas e expiações é um mundo em que o mal ainda se sobressai. Então nós estamos saindo desse estágio em que o mal sobressai para um estágio em que o bem sobressai, certo? E um pouquinho mais para a gente tentar entender o que são esses mundos de regeneração, a gente tem que pensar um pouquinho no estágio anterior, então. O que é o mundo de provas e expiações? Né? E o que a gente tem que pensar nisso? O que são provas e expiações? A gente pode muitas vezes acabar pensando que são sinônimos, né? Provas ou provar ou expiar. É a mesma coisa, são esses processos de dificuldade que a gente vai passar. Mas acaba que é muito pelo contrário, né? São coisas diferentes, bem diferentes até, né? Mas os dois estão completamente ligados à lei divina. Né? O que é a lei divina? Tudo que age, tudo que está conforme a Deus, nós podemos dizer que é bom. E tudo que infringe a lei de Deus, nós podemos considerar que é mal. Então a gente pode pensar que esse processo, né, de provas e expiações estão justamente ligados a esses dois conceitos, né? O conceito de bondade e de maldade, né? O conceito de agir conforme ou infringir a lei de Deus. Como que é isso? Nós temos as provas que conforme nós agimos conforme a lei de Deus, conforme nós somos seres bons, nós vamos passar por provas, que são processos difíceis. Mas a gente está fazendo tudo certo e ainda vai passar por dificuldade? E são, como o próprio nome diz, provas. São testes. Conforme a gente está estudando, ou até dentro de um trabalho, conforme a gente vai melhorando, estudando e crescendo dentro dessa esfera, nós temos que passar, às vezes, por certos testes para mostrar que nós somos aptos a continuar evoluindo, né? Mostrar que que a gente consegue mais, né? Mostrar que a gente está pronto para continuar nessa escala, continuar recebendo mais e mais e mais e continuar subindo nisso, né? Então essa é a prova. Nós nos mostramos fiéis à lei de Deus, nós nos mostramos capazes, então vamos receber provas que aí sim vão confirmar, né, esse nosso estágio, né, confirmar esse nosso progresso. Quanto isso, conforme a gente infringe a lei de Deus, conforme a gente causa o mal, tudo vai ter essa causa e efeito. Então, conforme a gente causa o mal, nós vamos ter que, de certo modo, reparar esse mal que a gente causou. Nós vamos ter que, muitas vezes a gente tem essa expressão de pagar os nossos pecados. Então, conforme a gente causa o mal, a gente vai ter que reparar esse mal. E nesse caso, então, que nós vamos expiar. Esse expiar seria, por exemplo, nós estar conscientes desses nossos erros do passado e então repará-los. Então, essa reparação dos nossos erros passados são as expiações. E elas podem vir até através das provas, né? Então, eu vou passar por uma certa prova
E dentro desse estágio, eu vou acabar, talvez, espiando certos erros do meu passado. Dentro desse estágio maior, dentro dessa prova, eu vou estar tendo certo diversos pequenos processos de expiação. Ou até um processo grande de expiação. Mas, então, assim, esse é o mundo de provas e expiações. O que isso tem a ver, então, exatamente com o mundo de regeneração? Porque no mundo de regeneração, apesar de ser um estágio evolutivo maior, de nós estarmos numa situação melhor, ainda não é perfeito por completo. Está muito longe disso ainda. É um processo, como dito, transitório. Ainda não é o bem acima de tudo. Vamos dizer assim, está meio a meio, de certa maneira, né? Então, no mundo de regeneração, nós estamos passando por esse processo de cura. Nós não temos mais pelo que espiar, né, de certa maneira. Mas nós ainda vamos ter provas. Então, ainda há certa dificuldade na vida, ainda há certo esse processo evolutivo que nós vamos ter que passar. Não vai existir, vamos dizer assim, sofrimento por completo, mas ainda temos certas dificuldades que nós vamos ter que passar, vamos ter que nos mostrar capazes, né, de continuar nesse processo de evolução, né? Processo se a gente for pensar em casos de doenças, né, ou de simplesmente machucados ou qualquer coisa que seja, o processo de cura às vezes pode ser doloroso, né? Não é sempre muito fácil, muito perfeito. Às vezes dói um pouco, às vezes é desconfortável, mas no final, quando a gente está tira o gesto do braço, ele está perfeito, a gente consegue fazer o que quiser, aí sim nós estamos chegando nesse processo de plenitude, né, por si só. Mas então, agora, só para dar depois dessa pequena introdução, vamos ver o que o livro dos Espíritos nos tem a dizer em questão dessa pluralidade dos mundos. Então, a questão 182. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, não podemos responder senão na medida do vosso grau de evolução. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e elas os perturbariam. Kardec vai complementar. À medida que o espírito se purifica no corpo que o reveste, aproxima-se igualmente da natureza espírita. A matéria se torna menos densa. Ele já não se arrasta penosamente pelo solo. Suas necessidades físicas são menos grosseiras. Os seres vivos não têm mais necessidade Os seres vivos não têm mais necessidade de se destruírem para se alimentar. O espírito é mais livre e tem, para as coisas distanciadas, percepções que desconhecemos. Vê pelos olhos do corpo aquilo que só vemos pelo pensamento. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais se enfraquecem, o egoísmo da luta ao sentimento fraternal. É assim que nos mundos superiores ao nosso, as guerras são desconhecidas, os ódios e as discórdias não têm motivo, porque ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. A intuição do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Eles a recebem sem medo e com uma simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece proporcional ao seu grau de superioridade física e moral. E isso é perfeitamente racional. Quanto menos material é o corpo, menos sujeito está às vicissitudes que os desorganizam. Quanto mais puro é o espírito, menos sujeito às paixões que o enfraquecem. Este é ainda o auxílio da providência, que deseja assim abreviar os sofrimentos. Então, nós vemos que nós ainda não somos capazes de compreender por completo a situação desses mundos superiores, né? É como às vezes a gente tentar explicar para uma criança conceitos muito complexos, né? De
qualquer assunto que seja, né? Assuntos de sociologia, de física, de simplesmente como o mundo funciona, né? Você pode tentar simplificar ao máximo para que ela possa entender, né, assim, um conceito mais simples, né? Mas tudo que está envolvido acaba é difícil, né? É complicado para você tentar ensinar para ela. A mesma coisa é para nós, né? Ainda somos, de certa maneira, crianças espirituais. Nós não temos essa capacidade ainda de entender por completo essa situação dos outros mundos. Mas é possível ter uma ideia, né? E aí, como é dito, esses mundos próximos ainda não é perfeito, né? Não é tudo maravilhoso, agora é só descansar, nós somos espíritos puros. Não, mesmo que fôssemos, né? Não é essa nosso destino, né? Mas conforme nós vamos evoluindo, as coisas vão ficando melhores, né? Nós não estamos, se a gente pode pensar, nós temos esses dois lados nossos, né? Nós temos esse lado material e o lado espiritual. A gente começa aqui com material bem em cima e o espiritual bem embaixo, né? Conforme nós vamos evoluindo, isso vai se equilibrando. Estamos mais ou menos aqui, né? Onde a matéria prevalece em questão da espiritualidade, da nossa angelitude, mas aí nós chegamos nesse momento dos mundos de regeneração, dessa transição, que estão mais ou menos meio pareado, né? Conforme então a gente vai evoluindo, a angelitude sobressai sobre a mentalidade até se dar por completo. Conforme então nós vamos evoluindo, essa materialidade vai diminuindo, nós vamos se tornando mais espiritualizados, as necessidades, né, da matéria, nossas necessidades da carne, né, e tudo que está atrelado a ela, diminui também, né? Então a vida em si se torna melhor, apesar de ainda não ser perfeito. Então nós temos esse mundo ainda de transição, nesse mundo de regeneração, que serve justamente para isso, né? Esse estágio com tudo na nossa vida, não só atual, mas a nossa vida espiritual como um todo, tudo são estágios, né, de evolução. E é apenas mais um estágio, esse estágio de transição. Mas assim, nós temos isso e é muito importante nós termos esse conhecimento disso, em tentar entender todo esse processo, o processo da nossa vida espiritual, do nosso processo evolutivo, de tudo isso, né, que nos engloba. Nós como os espíritos, ou nós como seres humanos, como espíritos. Também é importante a gente tomar conhecimento disso. Mas acaba que pode se tornar um pouco muito conceitual, né? Então eu sei que existe um mundo de transição, nós estamos agora no mundo de provas e expiações, mas o que a gente faz, né, com isso? O conhecimento é algo que a gente adquire, que se a gente não utiliza, de certa maneira é inútil, né? Não serve para nada. Então, o que a gente pode fazer, então, tendo o conhecimento disso? De que forma que nós podemos aplicar isso? Eu acho que a lição mais importante que a gente pode tirar disso é fé. Acho que é o que não só resume a doutrina como um todo, de certa maneira, mas principalmente isso. Quando a gente fala de transição, é um momento de fé. É um momento de nós termos confiança na lei divina e de agradecer, né, pela oportunidade. Mas por que fé em si? Porque o processo de evolução que nós estamos passando, ele é constante e, acima de tudo, é inevitável, né? Não existe um pó nesse universo que não vai evoluir durante o tempo, tome o tempo que tiver a tomar, né? A evolução é inevitável para todos nós. Isso não se aplica também, como eu digo,
não só a nossa vida espiritual como um todo, mas também a nossa vida atual, né? Não existe involução ou devolução ou qualquer assim, esse conceito de regressão, né? Nós podemos às vezes estacionar por um tempo, né? Passar por certa dificuldade em que a gente não consegue, né, progredir, mas é simplesmente isso. Nós estamos estacionados. A gente até é comentado no livro dos espíritos, em que um espírito que às vezes não está acompanhando o processo, taxa de evolução do seu planeta, às vezes ele regride, entre aspas, mas ele, na verdade, ele não está regredindo, ele está indo para um mundo adequado a ele. Enquanto, por exemplo, a Terra se tornou um mundo de regeneração. Existem espíritos que estão na Terra que ainda não estão prontos, estarão prontos para esse processo. Eles vão para o mundo adequado a eles. Quer dizer que eles estão fadados ao fracasso, que eles são maus e que estão errados. Não, simplesmente eles ainda não estão nesse estágio que a Terra estará. Então, eles vão estar algo adequado a eles. Mas não quer dizer que eles regrediram. Eles simplesmente, às vezes, não evoluíram tão rápido quanto o resto. E isso não é demérito nenhum, né? O tempo é infinito, o universo é infinito. Nós temos todo o tempo do mundo para nós fazermos as coisas da maneira que nos for melhor para nós, né? Tudo conforme a lei de Deus, essa inteligência suprema. Isso também se aplica a nós hoje em dia, né? Às vezes estamos passando por momentos difíceis, estamos passando por dificuldades, estamos sofrendo, mas temos que ter certeza de que a gente não vai acordar amanhã sendo uma pessoa pior que hoje. Nós não somos hoje pessoas piores do que nós éramos ontem, éramos anos atrás, né? Podem existir certos momentos, certas pequenas coisas que estão às vezes difíceis, que não estão tão boas, mas a gente também tem que ver que existem outras diversas esferas, diversos outros momentos que nós somos melhores, que nós somos melhores. Às vezes tem alguma coisa que não está do nosso agrado, mas a gente acaba não vendo todas as outras coisas por detrás, é o que simplesmente nós percebemos que estão melhores, que nós fizemos o bem, que nós progredimos. Então, é justamente isso de nós temos fé, de termos essa consciência tranquila de que não importa a situação, nós vamos sempre caminhar, caminhar para frente. Não importa quão difícil hoje seja, amanhã será melhor. Pode às vezes não ser da maneira que a gente espere, talvez não seja tão bom quanto a gente espere, talvez seja bom de uma maneira diferente que a gente queira, mas vai ser melhor. E é justamente essa consciência tranquila, nós temos que ter essa fé na lei divina, na lei do progresso. E é isso que nós temos que, eu acho que é importante a gente tentar entender quando a gente vai falar dessa questão da progressão dos mundos, do progresso, da pluralidade dos mundos, que existe sempre algo adequado a cada um que existe. Cada um, às vezes você simplesmente está se sentindo desconfortável, às vezes porque você acha que não está certo, mas você está no lugar adequado a você. Tudo está no seu devido lugar e tudo vai melhorar. E também há o processo de transição nem sempre é tranquilo, nem sempre é fácil, nem sempre é aquilo que nós esperamos, não é, o processo de transição já não é a felicidade absoluta. O processo de transição pode, e muitas das vezes é difícil. Vão haver provas, né, durante esse processo de transição, mas nós temos que entender que ele já é algo melhor do que era antes. E vai ser ainda melhor conforme nós formos passando esses processos de transição.
E é isso, né? De nós termos essa tranquilidade de saber que tudo passa, tudo melhora. Nós temos esse destino, né? Da melhora, o destino da evolução. E que, às vezes, apesar de nós termos esse destino, nem sempre é fácil. Por mais que as coisas melhorem, às vezes não é perfeito, mas é melhor. E vai ser melhor ainda, conforme nós fomos evoluindo. E queria deixar agora uma pequena mensagem do livro Justiça Divina, capítulo 52, ante os mundos superiores. Quando nos referimos aos mundos superiores, recordemos que a Terra, um dia, formará entre eles por instância divina. Atualmente, no entanto, apesar das magnificências que laureiam a civilização em todos os continentes, não podemos aliar-nos do preço que pagará pela promoção. Sem dúvida, campos ideológicos da vida internacional entrarão em conflitos encarniçados pelo domínio. As nuvens de ódio que se avolumam na psicosfera do planeta rebentarão em tormentas arrasadoras sobre as comunidades terrestres. Contudo, as vibrações do sofrimento coletivo funcionarão por radioterapia na esfera da alma, sanando a alienação mental dos povos que sustentam as chagas da miséria, em nome da ideia de Deus, daqueles outros que pretendem extirpá-las, banindo a ideia de Deus das próprias cogitações. Engenhos de extermínio desentregarão os quistos raciais e as cadeias que amordaçam o pensamento, remediando as agonias econômicas da humanidade e dissipando as correntes envenenadas do materialismo, a estender-se por afrodisíaco da responsabilidade moral. Enunciando, porém, semelhantes verdades, é forçoso dizer que não somos profetas do belicismo, nem Cassandras do terror. Examinamos simplesmente o quadro escuro que as nações poderosas organizaram, que lhe atormenta hoje os gabinetes de governância, ainda mesmo quando se esforçam por disfarçá-lo nos banquetes políticos e nos votos de paz. E ao fazê-lo, desejamos apenas asseverar a nossa fé positiva no grande futuro, quando o homem, superior a todas as contingências, respirar enfim, livre dos polvos da guerra que lhe sugam as energias e lhe entornam inutilmente o sangue em esgotos de lágrima. Abrindo as estradas do espírito para essa era de luz, abracemos a charrua do suor, pela vitória do bem, seja qual seja o nosso setor de ação. Obreiros da imortalidade, contemplaremos os habitantes da terra a emergirem de todos os escombros com que pretendam sepultar-lhes as esperanças, e levando-se em direituras de outras plagas do universo. Enquanto nos empenhamos cada vez mais em largas dívidas para com a ciência que nos raga horizontes e traça caminhos novos, vivamos na retidão de consciência, fiéis ao Cristo, no serviço incessante de burilamento da alma, na certeza que, se a glorificação chega por fora, a verdadeira felicidade é obra de dentro. Então, tendo essa certeza que a verdadeira felicidade é obra de dentro, que nós não podemos ser fé, que nós... Então, é tendo essa certeza de que a verdadeira felicidade é obra de dentro, que nós não podemos perder nossa fé, que nós estamos nesse processo de engrandecimento, de evolução constante e que sempre o amanhã vai ser melhor. Queria desejar uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Que Jesus os ampare hoje e sempre. Boa noite.